Continuação do sonho. E ao descer naquela casa, naquele quintal, aquela jovem sai e olha para ele e fala assim: Espírito Santo, você aqui. E ela olha e vê que os pés dele estavam sangrando, porque naquele momento que ele pousa, ele machuca seu pé. E ela fala: seu pé está sangrando, deixa eu lavar os seus pés. E ela pega o balde e começa a lavar os pés dele. E naquele momento sai uma mulher e fala para ela: o que você está fazendo? Ela disse: eu estou lavando os pés do Espírito Santo. E a mulher fala assim: larga isso e vai cuidar nas suas coisas. Então ela continua lavando os pés dele. E naquele momento que ela lava os pés dele, eu tive uma visão daquela mulher pecadora que lavou os pés de Jesus antes dele ser crucificado, antes dele ser condenado. E então ela termina de lavar os pés dele e levanta e começa a chorar. Aquela jovem, ela tinha aparência de uns 20 anos, mas era um semblante muito sofrido, muito maltratada. Ela era muito maltratada pela sua família, por todos, rejeitada por todo mundo. E naquele momento que ela começa a chorar, o Espírito Santo abraça ela. E no momento que ele abraça, eu vejo as asas dele. Ele cobre ela da cabeça aos pés com as suas asas. E os dois, abraçados, começam a chorar. Foi um clamor naquele momento. E naquele momento daquele clamor, o sentimento que ele passava para mim era de tristeza, de muita dor. Porque aquela jovem que ele estava abraçado com ela chorando, ela representava o povo de Deus. Ela representava os escolhidos de Deus que estão sofrendo, que estão sendo massacrados, estão sendo humilhados e rejeitados. E o sentimento que ele passava para mim naquele momento era de dor, de tristeza, por ele ver o seu povo sofrendo, sendo humilhado, sendo massacrado, e ele esperando que os outros se arrependam dos seus pecados. Então ele solta aquela jovem e com a ponta das suas asas ele seca as lágrimas dela e fala assim para ela: o seu sofrimento já está acabando. Logo todo esse sofrimento vai acabar. E ele voa novamente. E ele passa em frente a uma casa, e aquela casa ela estava desmoronando. E ele entra naquela casa, e ele viu que aquela casa ela estava desabando. Então ele começa a consertar aquela casa. Eu vi cada grão de areia, como se fosse numa câmera lenta, voltando para o seu lugar. Cada tijolo voltando para o seu lugar. E naquela casa tinha umas pessoas, mas aquelas pessoas não viram ele. Então ele começa a consertar. Ele salva aquele povo que estava naquela casa, porque aquela casa estava desabando por cima do povo. E naquele momento que ele estava consertando, entra um jovem, aparentemente de uns 16 anos, com instrumento musical. E ele chega na porta da sua casa e ele fala: Espírito Santo, seja bem-vindo à minha casa. E ele abraça aquele jovem. E os dois se abraçam e ele fala: mamãe, esse é o Espírito Santo. E ela fala: eu não vejo. Ele disse: mas logo você vai saber como fazer para você ver ele. E o que mais importante é porque ele entrou naquela casa, salvou aquela família, porque ali naquela casa tinha alguém que tinha intimidade com Deus. Então ele abraça aquele jovem, se despede daquele jovem e sai. E o jovem fala assim para ele: Espírito Santo, quanto tempo falta para você vir nos buscar? E ele fala para ele: falta bem pouquinho. Logo eu voltarei para buscar o meu povo. Quem está preparado, se prepare mais. Quem está preparado, se prepare, porque logo eu voltarei para buscar o meu povo. Parte 3.